aqui com o professor Eduardo Faiani, estamos fazendo uma discussão sobre a Previdência Social e a contrarreforma realizada no ano passado. Professor, duas questões que eu acho que foram fundamentais para que o governo tivesse apoio da população, da mídia, né? Uma é a questão do déficit da Previdência e a outra foi uma espécie de terrorismo sobre o envelhecimento da população, como se não tivesse outra maneira de resolver então a questão da sustentabilidade da Previdência, se não fosse pelo fim, né, do acesso ou de uma limitação extrema, né, para se acessar esses benefícios. Então eu queria que você comentasse um pouco o déficit da Previdência e esse terrorismo aí da longevidade. Suas questões são muito oportunas, porque você tem um massacre realmente da mídia, enfim, dos formadores de opinião sobre a questão do déficit do INSS, o déficit da Previdência, e isso que você falou. A população está envelhecendo, então não tem alternativa, né? A questão do déficit é muito simples da gente entender. Os sistemas de proteção social, eles assim, começaram na Alemanha no final do século XIX, né, com o Bismarck, né, na Alemanha. E aí passou assim, olha, como é que eu financio isso? Acidente de trabalho, previdência. É o empregado, o empregador e o governo. A gente chama esse sistema tripartite. Uma parte do empregado, outra parte do empregador, outra parte do governo. O governo como? Através de impostos gerais. Então, esse sistema. Isso depois se espalhou na Europa toda, especialmente a partir da década de 40, né, do século passado, né? Então, hoje, por exemplo, você pega os países mais desenvolvidos da Europa, a participação do governo no financiamento da proteção social é em torno de 60% em média. A participação do empregado, do empregador, em torno de 30 e poucos. E do empregado, cerca de 17. Né? O Brasil adotou esse sistema com Getúlio na década de 30. Depois da Constituição de 88, ela deu status constitucional a esse sistema. Né? Então, se vocês olharem o artigo 194 da Constituição, ele diz: a Seguridade Social é formada pela Previdência, o INSS urbano, o INSS rural, assistência social, saúde e seguro-desemprego. E o artigo 195 diz: para financiar isso, é o empregado, o empregador, na folha de salário, e o governo. E ele diz assim: para que o governo financie a sua parte, eu vou criar duas contribuições que não existiam. Uma se chama fim social. Mas sabe o que quer dizer fim social? Quer dizer contribuição para o financiamento da Seguridade Social. E a outra é a contribuição sobre o lucro líquido das empresas. Tá certo? Então vejam, o que é o déficit? O déficit é que jamais se cumpriu o artigo 195 da Constituição. Desde 1989, e aí passando por todos os governos, né, todos desde então, a Previdência continuou contabilizando a sua fonte de receita empregado e empregador. Entendeu? Isso é um desprezo à Constituição. O déficit é um desprezo à Constituição. Porque, repito, é o sistema tripartite, isso está na Constituição. Para o Estado fazer sua parte, foram criadas duas novas contribuições. Uma delas tem um sugestivo nome de contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Tá certo? E esses recursos nunca foram contabilizados como fonte de financiamento da Previdência. Né? Eles foram capturados pela área econômica para outras atividades. Então o déficit é isso, o déficit é um desprezo à Constituição. Tá certo? Nunca se contabilizou. E a questão demográfica está ligada a isso, né? Porque eles dizem assim, olha, e aí a questão demográfica
é muito difícil as pessoas entenderem, né? Porque é o terrorismo demográfico. Só voltando um pouquinho, a questão do déficit, o terrorismo do déficit. Existe déficit, eu mostrei para vocês, pela Constituição não existe. E o segundo ponto, esse déficit vai ser explosivo. Só que o governo não tem um modelo atuarial que faça projeções até 2060. Não tem modelo atuarial. Tá certo? Para você fazer projeção até 2060, ou se tem, não apresenta para a sociedade. Porque para você projetar alguma coisa até 2060, você tem que dizer, olha, até 2060 o PIB vai crescer em média 2% ou 3%. Agora, se você falar que o PIB vai crescer em média 0,5%, não é a Previdência que é inviável, qualquer coisa é inviável. Você precisa ver qual que é o PIB, qual que vai ser o emprego formal, qual vai ser o reajuste da Previdência. É uma coisa complexa, não tem. Tá certo? Então, são chutes sem base científica para atemorizar a sociedade, né? E eu sempre digo isso. O ano passado, nessa época do ano passado, os economistas do mercado diziam que a economia ia crescer 2% ao ano em 2019. Nos 4 meses seguintes, eles mudaram 14 vezes as projeções dele. E no final, a economia parece que vai crescer 0,8%. Então, o economista não consegue acertar a projeção anual, trimestral, tá certo? E os gênios do governo, eles atemorizam com projeções para 40 anos, tá certo? A questão demográfica, qual que é o argumento? O argumento hoje você tem 5 trabalhadores ativos para financiar um trabalhador aposentado, tá certo? E no futuro você vai ter 2 ativos para 1 aposentado. Portanto, não tem alternativa, concorda? Agora, qual que é o erro dessa avaliação? Chama-se taxa de dependência. Qual que é o erro dessa avaliação? Isso daí valia para 80 anos atrás, quando você tinha uma linha de produção fordista, tá certo? Que você empregava, para fazer um automóvel você precisava, fazer um motor você precisava de 40 empregados. Hoje, para fazer um motor, você precisa de 5 robôs, tá certo? Então, você não pode continuar pensando no século XXI, com a 4ª Revolução Industrial, com a indústria 4.0, como você pensava 80 anos atrás. Tá certo? Teve um ganho de produtividade aí que alguém se apropriou, tá certo? Então, a primeira questão, nós temos que sair, no século XXI, nós temos que sair da tributação sobre a folha de salários, né, porque os salários que o emprego tende a ser corroído, né, nesse contexto, para tributar renda e patrimônio. Né? É assim que os países europeus fizeram e fazem. Como eu disse aqui para você, quer dizer, aí você tem o segundo erro, o equívoco dessa questão, o segundo equívoco dessa questão da taxa de dependência, vai ter menos trabalho ativo para mais velhos, né, é que parte do pressuposto que a previdência é financiada só pelo trabalhador. Né, e como eu falei recentemente, não, é um sistema tripartite. E cada vez mais, o que a Europa já fez? Ela aumentou a parte do Estado, reduziu da empresa e do trabalho. Então, disse, hoje, em média, nos países europeus, 60% do financiamento do sistema público vem do governo, do Estado, através de impostos, através de um sistema tributário que é progressivo, ou seja, ele taxa mais a renda de quem ganha mais e transfere essa renda para financiar a previdência, a educação para todo mundo, a saúde pública universal, etc. Então, não é verdade que a previdência é financiada só pelo trabalhador. Né? E segundo, com as mudanças que nós estamos tendo do ponto de vista da tecnologia, nós temos que transitar da tributação sobre o consumo, sobre a folha, para a tributação sobre lucro, dividendos, patrimônio, essa coisa, que é o que os países europeus fizeram. Tá certo?
Então, a alternativa para o financiamento nesse contexto passa por aí. Está claro? Tá certo, professor. E a respeito da previdência privada? Você poderia explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo, né, nos assistindo, o que são os fundos de pensão? A previdência privada é o seguinte, existe no Brasil desde a reforma da Previdência que foi feita pelo Fernando Henrique em 1998, a emenda constitucional 20 de 98, tá certo? Ela criou o sistema complementar privado. Então qualquer pessoa pode ir agora no Banco do Brasil, no Banco Itaú, e ver lá um VGBL, tá certo? Um plano de previdência privada. Isso existe, tá certo? Mas é facultativo, tá certo? Então, uma pessoa de alta renda, média alta renda, ela tem capacidade, se sobra algum dinheiro para ela, tá certo? Ela, se quiser fazer um plano privado complementar ao INSS, ela faz, tá certo? Agora, você tornar isso obrigatório para quem ganha R$ 1.300, tá certo? Isso é inadmissível, tá certo? E qual que é o grande modelo? É o modelo chileno, e vocês sabem, né, que o modelo chileno é um fracasso, tá certo? O que está acontecendo no Chile agora, faz 4 meses que o país está em convulsão, tá certo? As pessoas continuam na rua, em grande medida tem a ver com a privatização da Previdência, com a privatização da saúde, com a privatização da educação, esse tipo de coisa, tá certo? A privatização, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, quer dizer, você é uma mudança radical de modelo, né? Hoje nós temos o modelo baseado na seguridade social. O que quer dizer isso? Seguridade é um pacto social. A sociedade toda está disposta a contribuir de alguma maneira para que todas aquelas pessoas tenham o mínimo de proteção. Exemplo, Previdência Rural. O que é Previdência Rural? Previdência Rural em 88, tá certo? 88 foi a primeira vez na história do Brasil que o trabalhador rural teve os mesmos direitos trabalhistas e sindicais do trabalhador urbano, tá certo? E previdenciário. Então você tinha pessoas que começaram a trabalhar no campo na década de 50, 40, sem carteira assinada, em condições de semi-escravidão. A sociedade chegou e falou assim, bom, tem essas pessoas que estão aí, tá certo? O que nós vamos fazer? Vamos deixá-las na rua, vagando pela rua? Não, tá certo? Nós vamos criar a contribuição sobre o lucro líquido, não fizemos a reforma tributária, mas criamos o COFINS, a contribuição sobre o lucro, para quê? Para financiar a parte, para dar uma renda básica de um salário para o trabalhador rural. Isso é seguridade social. Então, o que é a previdência privada? Não é seguridade, é seguro social, é um contrato entre o indivíduo e uma instituição financeira. Tá certo? Ele vai assinar um contrato e vai dizer o seguinte, quer dizer, você transfere a responsabilidade para o indivíduo. Né? Ele vai fazer um contrato de 35 anos, sob determinadas regras. Certo? Chegou no final de 35 anos, se você vê o que ele contribuiu, você contribuiu tanto, tem um saldo aqui de tanto, então dá para você viver mais 4 anos, 5 anos ou 10 anos. É isso, tá certo? Agora eu pergunto para vocês, tá certo? Com os 12 milhões de desempregados, 40 e poucos milhões de subempregados, 5 milhões de desalentados, né? Você acha que essas pessoas vão ter condições de contribuir ininterruptamente durante 35 anos? É claro que não. Uma sociedade uberizada, a uberização que avança em todos os segmentos, você acha que essas pessoas vão ter condições de contribuir para a previdência privada? Tornar a previdência privada obrigatória em substituição ao INSS, isso é um crime. É um crime. Isso é manchar a mão de sangue. Não tem outra palavra para dizer isso. Né? O exemplo do Chile é o mais paradigmático, mas tem um outro estudo da OIT que saiu ano passado, né, que mostra que dos 30 países, né, que privatizaram a Previdência, seguiram o modelo chileno, né, a metade deles já retornou, né, já voltou. Né, e a OIT conclui o estudo dizendo assim, analisando o que aconteceu,
tá certo? Em termos de cobertura, em termos de excludência, em termos disso, aquilo, nós concluímos que a privatização, o modelo de capitalização é um fracasso. Está dito pela OIT. Tá certo? Então, eu não entendo, quer dizer, diante de tantas evidências do fracasso desse tipo de coisa... Já tem análise. Tá certo? Por que nós vamos insistir nesse caminho? Professor, e quais seriam, então, na sua visão, né, na sua análise, as possibilidades de sustentação da Previdência Social baseada na solidariedade, né, intergeracional, no modelo de seguridade social? Como que a gente poderia chamar a atenção das pessoas para que há possibilidades e quais são essas possibilidades? Tem duas formas de você ver a questão. Uma é você focar na despesa, a outra é focar na receita. Né? Se você tem um problema de desarranjo orçamentário, ou você corta a despesa ou você aumenta a receita, tá certo? E aqui no Brasil você foca só a despesa. Né? Então você tem alternativa pelo lado da receita. O que é fundamental? Fundamental é fazer a economia crescer, gente. Tá certo? O Brasil, em 2015, 2016, o PIB caiu acumuladamente 7%. Tá certo? Depois nós não crescemos mais. Tá certo? Quando você tem uma queda do PIB desse tamanho e a renda das pessoas caiu de forma dramática, tá certo? As pessoas não compram, as indústrias não investem, não faturam, a receita cai. Tá certo? Então, a austeridade econômica não é alternativa para enfrentar uma crise da forma que a gente está enfrentando. A Previdência, ela depende fundamentalmente da massa salarial, porque a maior parte da receita da Previdência até hoje vem da contribuição do empregado e empregador sobre a folha de salário. Ora, se eu tenho um aumento de desemprego, se eu tenho um aumento da informalidade, vai cair isso. Aliás, a reforma trabalhista vai quebrar a Previdência. Tá certo? Nós advertimos isso na ocasião da reforma trabalhista. Porque eu estou acabando com o emprego formal que contribui para a Previdência e criando um trabalho temporário, carteira verde e amarela agora, que não contribui para a Previdência. Então, a alternativa seria, né, tá certo? Ampliar o trabalho formal, de fato, né, pelo crescimento da economia. Sempre a economia cresceu, a Previdência urbana não dá déficit. E a Previdência Rural ela é financiada não é pela Previdência Urbana, é pelo COFINS e pela contribuição sobre o lucro, que é o que está na Constituição. Então, primeiro, crescer a economia. Segundo, se crescer a economia, você resolve o problema pelo lado da receita. Tá certo? Você imagine se nós tivéssemos um projeto, quer dizer, a questão toda, e aí tem a ver também com a questão demográfica, né? Então hoje já falamos isso, tem 15 milhões, 12 milhões de desempregados, 45 milhões de precarizados, 5 milhões desalentados, mais um monte de gente que não estuda nem trabalha. Imagina se nós tivéssemos um projeto de desenvolvimento que incorporasse essas pessoas no mercado de trabalho, porque essas pessoas já não contribuem para a Previdência. Se você tivesse projeto de desenvolvimento que incorporasse essas pessoas no mercado de trabalho, quer dizer, você vai aumentar a arrecadação da Previdência durante um grande período. Tá certo? Então o problema não é tanto... isso passa pelo crescimento, pela incorporação das pessoas, ao contrário do que está sendo feito. E depois você tem outras medidas que nós aqui também já falamos, né? Revisar as políticas de isenções fiscais. Eu falei 400 bilhões por ano aproximadamente. Só o governo federal, ainda tem os governos estaduais e municipais, né? Consegue isenção né, de impostos. 400 bilhões. Em 10 anos, 4 trilhões. 4 reformas da Previdência. Combater a sonegação, acabar com o refis. Refinanciamento de dívidas. Não é isso? A política monetária, há um tempo atrás, os juros era uma transferência brutal de recursos, agora reduziu um pouco, mas tem que reduzir mais ainda. É por aí que você, na verdade,
Você tem que fazer uma revisão no modelo macroeconômico brasileiro, tá certo? É isso que precisa de reforma. Né? Fazer que faça com que a economia cresça, que isso aumente as receitas, etc. É assim que você financia o Estado, não é só a Previdência, o Estado brasileiro. Você tem que reforçar a capacidade de financiamento do Estado. Né? Esses são os caminhos. Professor, e a respeito da reforma tributária, né, que desculpa, eu esqueci de falar, claro, mas além de tudo isso que eu falei, crescer a economia, revisão das isenções, combater a sonegação, tá certo? Tem a questão da reforma tributária, que agora você vai me dar a oportunidade de falar. Perfeito, professor, isso mesmo. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, inclusive dos projetos de reforma tributária, que anteriormente você comentou comigo aqui nos bastidores, né, a respeito da possibilidade aí de reunir a esquerda em torno de um projeto de reforma tributária. Então, eu queria que você explanasse um pouco que projetos são esses, e esse em específico que você trabalhou e está trabalhando, né, o que o sustenta, quais são os principais pontos. Então, é uma ótima oportunidade para eu poder falar sobre isso. Então, mas recapitulando, que eu realmente esqueci, muita coisa, alternativas para o financiamento da Previdência e da economia do Brasil. Crescer a economia, combater, rever as isenções, combater a sonegação e reforma tributária. Tá certo? Qual o problema do Brasil? O problema do Brasil é que o nosso sistema tributário ele é absolutamente anômalo em relação à experiência internacional. Quando você pega os Estados Unidos, as pessoas adoram os Estados Unidos, tá certo? Qual a participação, qual o problema do Brasil? Nós tributamos muito o consumo e tributamos pouco a renda e o patrimônio, tá certo? Como é que é nos países desenvolvidos? É o contrário. Tributamos mais a renda e patrimônio, a riqueza, e menos o consumo. Exemplo, Estados Unidos. Quanto representa a tributação sobre renda, patrimônio na arrecadação total? Mais ou menos 50%. Tá certo? Quanto representa o consumo? 17%. Como é que é o Brasil? Quanto representa o consumo? 50%. Quanto representa a renda e patrimônio? 21%. Nós somos o inverso. Tá certo? Então, a questão tributária no Brasil, a reforma que a gente tem que fazer é reduzir a tributação sobre o consumo. Qual o problema da tributação do consumo? O problema da tributação do consumo, as pessoas falam, poxa, no preço da gasolina tem 30% de imposto, no preço não sei o que tem 25% de imposto, tá certo? A gente paga muito imposto, tá errado. A gente paga muito imposto sobre o consumo, mas não tributamos renda e patrimônio. O que nós temos que fazer é tributar renda e patrimônio e reduzir consumo. Isso que as pessoas têm que entender. Não pode rechaçar a reforma tributária porque a gente paga muito. A gente pobre, a gente que consome, não os bilionários, as pessoas de altíssima renda. Esses não pagam imposto no Brasil. Tá certo? Então a reforma tributária brasileira, ela tem que fazer esse movimento, reduzir tributação sobre o consumo e sobre folha, tá certo? E aumentar tributação sobre renda e patrimônio, mantendo ou ampliando um pouquinho a carga tributária, mas você pode manter, mas tem que fazer essa coisa. Tá certo? Muito bem. Hoje tem 2 projetos que terminam no Congresso Nacional, a PEC 45 e a PEC 110. Uma na Câmara, outra no Senado. Nenhuma das duas enfrenta essa questão. Eles chamam de reforma tributária, mas é uma reforma sobre a tributação do consumo. Eles não mexem em renda e patrimônio. É a ideia da simplificação. Tem muito tributo sobre o consumo. Então vamos acabar com um monte de tributo sobre o consumo e vamos criar um só. Simplificamos. Olha que maravilha. Só que você não mexe na renda e patrimônio. Tá certo? Nós fizemos um estudo que participaram 40 especialistas, foi promovido pela FENAFISCO, pela Anfip, com apoio da Oxfam Brasil, Conselho Federal de Economia e diversos outros
atores, que mostram que é o seguinte: tecnicamente é possível aumentar em 350 bilhões a tributação sobre renda e patrimônio e reduzir da mesma forma, na mesma proporção, a tributação sobre consumo e sobre folha de pagamento. Tecnicamente é possível fazer isso e a gente apresenta as propostas, o que tem que fazer para fazer isso. Tá certo? Basicamente, uma das coisas mais importantes é no imposto de renda das pessoas físicas. O que nós temos que fazer? Nós temos que acabar com um mecanismo, só tem no Brasil e mais um outro país, que é o seguinte: o Itaú deu um lucro agora de 29 bilhões. No ano passado, o Itaú lucrou 29 bilhões. Ele vai pegar esse lucro e vai dividir para os seus acionistas. Os seus acionistas são pessoas físicas. E esses 29 bilhões de lucros e dividendos que são distribuídos, vai para a conta pessoal do acionista isento de tributação. Zero de tributação. Nós não taxamos a distribuição de lucros e dividendos. Por isso que eu já disse isso, quem recebe no Brasil hoje mais de 320 mil reais por mês tem quase 80% da sua renda não tributada. Tá certo? Então eu vou fazer uma reforma sobre o consumo e não vou enfrentar essa questão. Tá certo? Como é que a gente consegue aumentar em 350 bilhões? Uma série de medidas. 350 bilhões é a tributação sobre renda e patrimônio, para reduzir sobre o consumo. Como é que eu faço isso? Várias medidas. Uma delas é acabar com a não tributação de lucro e dividendos e fazer uma nova tabela progressiva do imposto de renda, onde você isenta quem ganha até 4 salários mínimos, são 40% do total de declarantes. Você reduz a alíquota, que hoje é de 27,5%, para quem ganha entre 4 e 15 e 20 salários mínimos. Em vez de 27%, ela é progressiva, começa com 7 e vai para 12%. Então você isenta 40%, tá certo? Desonera mais 40% a 45%, tá certo? Mantém a alíquota igual de 27,5% para quem ganha mais de 20 até 40%, tá certo? Que é mais ou menos 10% do total, e aumenta a alíquota do imposto de renda para quem ganha mais de 40 mil reais por mês até 60 mil reais por mês, aumenta de 27 para 35. E para quem ganha mais de 40 mil reais por mês até mais de 320 mil reais, se aumenta para 40%. O que são essas duas camadas? São 700 mil pessoas, menos de 2% do total de contribuintes. Então você desonera para 40%, reduz a alíquota para outros 40%, mantém para 10% e aumenta a alíquota para 1,7% do total de declarantes. Isso, combinado com a tributação sobre lucros e dividendos, isso tem um potencial de arrecadação de cerca de 170 bilhões. Dos 350, 170 pode vir daí. Tá certo? Então, esse estudo, e aí que é o ponto mais interessante, né? Esse estudo que foi feito, depois nós levamos para diversos partidos políticos, né? E acabamos, e também para os governadores do Nordeste, né? O governador Flávio Dino teve um papel importante nisso daí. E os governadores do Nordeste compraram nossa ideia. E a partir daí os partidos políticos, todos os partidos políticos, são 6 partidos políticos, né? O PCdoB, o PSOL, o PDT, a Rede, o PT eu falei já, o PPS, não, deixa eu falar de novo isso aí. Então nós levamos isso para os partidos políticos. E os 6 partidos políticos da oposição, incluindo o PSOL, PCdoB, PT, Rede, PDT, né? PSB, todos eles consolidaram essa proposta, discutiram e consolidaram, e
e apresentaram uma emenda substitutiva global à PEC 45 com mais de 200 assinaturas. Tá certo? Então, ninguém sabe disso. Tá certo? Isso foi lançado em outubro na Câmara dos Deputados, com a presença do Rodrigo Maia, tá certo? Isso é assinado pelo Molon, pela Jandira Fegali, pelo Ivan Valente, pelo Florencio, por todos os partidos políticos. Tá certo? Lançamos em outubro com a presença do Rodrigo Maia lá no Congresso Nacional. Eu falei, bom, Rodrigo Maia veio aqui, amanhã vai sair na imprensa. Todo mundo vai ficar sabendo. Tá certo? Não teve uma nota na imprensa. Quando vocês veem hoje debates de reforma tributária, todo mundo fala, tem 2 propostas de reforma tributária, da Câmara e do Congresso. Não, tem 3. Tá certo? Essas 2 não são reforma tributária, são reformas da tributação do consumo, tá certo? Que não enfrenta o problema do Brasil, que é uma tributação excessiva do consumo e muito reduzida na renda e do patrimônio. Tá certo? A única reforma tributária que enfrenta a questão da regressividade é essa proposta consolidada pelos partidos da oposição, que é a Emenda Substitutiva Global 178, assinada por mais de 200 parlamentares, por todos os partidos da oposição. Ela é a única reforma tributária que enfrenta o essencial, né, essa anomalia que é o sistema tributário brasileiro, e quase ninguém sabe disso, provavelmente vocês nunca ouviram falar disso, tá certo? Porque a mídia esconde. Então, se a mídia não faz esse debate, né, e é claro que ela tem interesses, mantém aquilo que você já falou, né, da desonestidade, né, das ações e do discurso político. Bom, professor, mas então, para a gente ir finalizando, eu queria que você comentasse, né, sobre esse modelo de Estado que está sendo configurado hoje no Brasil, né, a partir de todas as contrarreformas que você mesmo já citou aqui. Só para fechar o parágrafo, o tema anterior, essa reforma, professora, a gente chama de reforma tributária solidária, justa e sustentável. Tá? É o nome da reforma tributária da oposição. Mas a questão que você coloca é muito intrigante e, ao mesmo tempo, muito assustadora, né? Porque, na verdade, o que nós estamos caminhando aqui, né, é para criar um capitalismo sem consumidor, né? Porque nós estamos cortando os direitos sociais, né? Estamos cortando direitos trabalhistas, um aumento da precarização do trabalho, um rebaixamento salarial, um aumento da concentração da renda, né? E isso, o capitalismo, ele precisa de consumidor, tá certo? Ao mesmo tempo a destruição da indústria, uma privatização absurda, né? O que me faz pensar que o modelo de sociedade, de economia que se pretende implantar no Brasil nós vamos, é o velho regime agrário exportador, né? É uma economia colonial, né? Primária exportadora. Quer dizer, o que nós fazemos? Nós exportamos soja, minério de ferro, essas coisas. Bom, se você vende para fora do país, a população internamente não precisa ter renda, tá certo? E, enfim, nós vamos voltar a ser, né, como a CEPAL já mostrou na década de 40, Celso Furtado, etc., uma economia reflexa, né, que depende do mercado interno e externo, né, tá certo? Então, do ponto de vista econômico, eu vejo essa questão. O que está em curso no Brasil é a implantação de um projeto ultraliberal, né? Ultraliberal na economia e na questão social, né? A ideia do Estado mínimo, né? É mais ou menos, é interessante de falar isso, é mais ou menos o que o Chile fez na década de 70, certo? No final da década de 70, começo da década de 80, o Chile
foi o grande paradigma desse modelo. Né? O que o Chile fez? Acabou com os direitos trabalhistas, né? Privatizou a Previdência, privatizou a saúde, privatizou a educação, tá certo? E o Chile, o 1% no Chile, ele está, segundo os cálculos do Piketty, o 1% dos bilionários chilenos fica com cerca de 28% da renda chilena. Os 3 países onde a concentração é maior é Brasil, Catar e Chile, tá certo? O Brasil é campeão mundial em tributação de consumo. É vice-campeão mundial. O campeão mundial, pelo menos dos países desenvolvidos, é o Chile. Tá certo? Então, nós estamos caminhando para o modelo chileno. Tá certo? E veja o que está acontecendo no Chile hoje. Tá certo? Ou algo parecido com o México. O México, na década de 90, fez todas as reformas liberais, né, que foram feitas. Tá certo? Todas. Fez a reforma trabalhista, privatizou a Previdência, né, criou um grande programa de transferência de renda para o pobre e privatizou todo o resto. Tá certo? Qual que é a situação do México até recentemente? Tá certo? Mais da metade da população está abaixo da linha de pobreza, 90% da população tem trabalho informal, precário. 90%? Tá certo? Só que a carga tributária do México é cerca de 20%. É um paraíso, tá certo? Enquanto a carga tributária no Brasil, por conta da Seguridade Social, dos direitos, é cerca de 34%. Então o projeto de país é esse. Reduzir a carga tributária, não pagar imposto, tá certo? Mas para fazer isso eu tenho que acabar com direitos, tá certo? Então, o que me preocupa, que me deixa indignado com isso, é essa questão que você está colocando. Que país que nós vamos ter daqui a 30, 20, 10, 15, 20 anos, tá certo? E no México aconteceu isso, não só no México, em vários outros países, especialmente na América Central, né, que é o seguinte: você tem o crescimento do crime organizado. Né? Quer dizer, o México hoje é dividido em 7 ou 8 facções, né? Porque é uma coisa muito simples. Se o Estado não dá... Aliás, tem um filme, Sintonia, que é um filme brasileiro, tá certo? Está aí numa série, né? Mostra isso, quer dizer, se o Estado não dá, quer dizer, qual a perspectiva de inserção daquele jovem? É o crime organizado ou é uma inserção em grupos evangélicos, tá certo? A ausência do Estado favorece, né? A única alternativa é essa, né? Então, a gente está vendo no Brasil o crescimento aí tanto do crime organizado quanto das milícias, né? Uhum. Isso não é só Rio de Janeiro e São Paulo, que pega as cidades do Nordeste, as grandes cidades do Nordeste, né? Então, que país que nós vamos ter? Um país com a carga tributária baixa, sem direitos sociais, sem direitos trabalhistas, né? A população com uma insegurança trabalhista e laboral muito grande, tá certo? E, ao mesmo tempo, alguém tem que socorrer essas pessoas, tá certo? É simples assim. Infelizmente, esse é o quadro que me preocupa, que faz com que a gente continue lutando, né, até o limite das nossas forças. Professor, então, muito obrigada. Com isso, a gente vai encerrando nossa entrevista de hoje. Pediria apenas para você deixar uma mensagem final, né, talvez um pouco de esperança. Não, claro, a gente está fazendo uma análise aqui, e a análise mas isso não quer dizer que o pêndulo ele vai para um lado e depois ele vai para o outro, tá certo? Nós temos que continuar lutando, continuar defendendo os direitos sociais, direitos trabalhistas, enfim, a democracia, os direitos humanos. Né? Nós temos que continuar essa luta. As coisas mudam, quer dizer, eu vejo o que aconteceu na Argentina, né? Há 4 anos atrás, teve um governo ultraliberal, 4 anos depois mudou, tá certo? Vejo o que está acontecendo no Chile, no Equador e outros países latino-americanos. Quer dizer, eu vivi a ditadura militar, vi a redemocratização,
Quer dizer, as coisas mudam. O quadro que a gente vê hoje não vai ser assim para sempre, tá certo? Então a gente tem que ter essa esperança, essa luta e enfim, ajudar a formação das novas gerações, que essas sim vão fazer as mudanças que o Brasil precisa, né? Avançar no processo civilizatório. E isso requer que se enfrente o principal problema do Brasil, que chama-se desigualdade social, que está em toda parte. O Brasil é uma procissão de desigualdades. Obrigado, agradeço a oportunidade de estar com vocês. Foi um prazer. Tá certo, professor, nós que agradecemos. Quero aproveitar aqui, então, para agradecer também a professora Bia Bramides e a ProPuc por ter nos disponibilizado esse espaço aqui hoje em São Paulo, dia 18 de fevereiro de 2020, para que a gente pudesse realizar, então, essa conversa, essa entrevista com o professor Eduardo Fagnani. Então, fica registrado nossos agradecimentos e pedimos a você que está nos assistindo que deixe aí sua mensagem, né, para que a gente possa aprimorar esse trabalho. Também dê o seu like, compartilhe esse vídeo e nos ajude a divulgar. Muito obrigada, até a próxima.